Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, por tudo que temos vivenciado e presenciado nessa manhã, Pai, porque isso fez toda a diferença nas nossas vidas, Pai. Eu te louvo, Pai, porque a tua misericórdia verdadeiramente tem se renovado sobre nossas vidas, e somos renovados dia após dia, de glória em glória, Pai, de fé em fé. Aleluia. Nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, Pai, pela grandeza, Pai, que tu és santo, 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 Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou posso. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. 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 Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém. Eu não me canso, irmãos. Eu acho que quem me vê diz, ele só fala isso. Mas Deus é bom, viu? Em todo tempo. Aleluia. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês, com algo que Deus tem tratado comigo esses dias, diz respeito a isso que o pastor Eduardo falou ainda há pouco. Perseverança. Porque a adversidade vem para a vida de cada um, irmãos. Mas a perseverança é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Aleluia. 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 Atos, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? E você pode estar querendo dizer, Dia, o que é que isso tem a ver, o batismo no Espírito Santo, com perseverar? Tem tudo a ver, irmãos. Porque é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo quem nos anima, é o Espírito Santo quem nos instrui, é o Espírito Santo que nos edifica. E isso faz toda a diferença na vida de um cristão, irmãos. Porque muitas pessoas têm, no meio evangélico, pode-se assim se dizer, que é como o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é usado como um título. Quando chega para a pessoa e faz, tu já é batizado? E faz, já sou batizado. Como que dissesse em outras palavras, eu já tenho essa titularidade. Mas o Espírito Santo, depois desse momento, desse mover, desse batismo de fogo, as pessoas colocam ele de lado. E essa não é a vontade de Deus. Porque quando está escrito aqui em Atos 1:8, ele disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo, quando vocês receberem o Espírito Santo. E poder foi feito e foi disponibilizado, irmãos, para ser usado. Ninguém tem poder para apenas dizer eu tenho poder. E a evidência do poder é a sua aplicabilidade, de você poder estar sempre mudando aquilo que você não concorda. Mas algumas pessoas receberam o batismo no Espírito Santo e dizem para todos, sou batizado no Espírito Santo, mas o Espírito Santo, contudo, não tem tido espaço na vida das pessoas. Para quê? Para fluir. E isso tem prejudicado a carreira de muitos cristãos, irmãos. Porque a oração em línguas, a Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então são os mais diversos o que o batismo no Espírito Santo, o que o falar em línguas pode fazer para a vida de um cristão. É praticamente imensurável. Mas algumas pessoas começam a deixar de lado. Sou batizado e pronto. Tem até algumas pessoas que acham que só pode orar em línguas dentro da igreja. Que isso é uma mentira do diabo.
O batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas é algo que é disponibilizado da parte de Deus para que você possa estar usando em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Para quê? Para que você esteja sempre se edificando. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando o nosso espírito. Nós estamos falando verdades com Deus. Em outras palavras, nós estamos fazendo uma oração perfeita. E eu lhe pergunto, se nós sabemos que quando nós estamos orando em línguas e fazemos uma oração perfeita, por que ela é perfeita? Porque ela está sendo guiada e inspirada pelo Espírito Santo. Aí eu te pergunto, então para que eu falar no meu idioma, se eu sei que eu posso errar no meu idioma? Se existem palavras que eu não consigo expressar para representar a minha necessidade, por que eu não posso já orar em línguas e ser inspirado pelo Espírito Santo e fazer uma oração perfeita? Porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você faz uma oração perfeita. É a mesma coisa que algumas pessoas não entendem e faz. Como é que se dizem no linguajar? Dos que não são cristãos, não são evangélicos, eles dizem, eu tenho o meu, como é que se chama a expressão? Quando tem um santo que eles recorrem, como é aquela expressão? Não, que ele diz, eu sou devoto é a palavra certa. Eu sou devoto de tal santo. E eu fico me questionando, digo, meu Deus, se ele tem acesso direto ao Pai, para que ele vai pedir a um terceiro? Da mesma forma, se eu tenho acesso, se eu tenho uma ajuda do Espírito Santo para me ensinar a fazer uma oração perfeita, por que eu vou estar perdendo tempo, irmãos, fazendo uma oração de uma forma? Não sei se eu estou sendo claro, mas eu estou querendo dizer assim, que existe um caminho mais rápido para alcançarmos aquilo que a gente precisa. Não que seja errado, irmãos. Se alguém, vou fazer só uma ilustração, se alguém que não gosta de você, vamos dizer, tem um ladrão que está querendo assaltar a sua casa, e de repente ele está próximo a você e escuta você dizendo, rapaz, amanhã de manhã cedo eu vou viajar. O ladrão já escuta e diz, amanhã cedo eu posso ir tentar invadir a casa dele, porque ele não vai estar lá. Mas se você fala numa outra língua que aquele ladrão não pode entender, irmãos, ele não sabe o que está se passando na sua vida. Porque a Bíblia fala que quando você ora em línguas, ninguém entende, a não ser Deus. Nesse momento que você está orando em línguas, irmãos, a Bíblia diz que você está falando verdades secretas. Entenda bem, eu não estou dizendo que é errado você orar no seu idioma, mas eu estou dizendo que existe uma ferramenta a mais de poder para que as coisas aconteçam mais rápido na sua vida. E que já está disponibilizado, que é a oração em línguas. Então a oração em línguas nos dá a capacidade de você, de fato, fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Uma que o diabo não entende. Duas, que você está fazendo uma oração perfeita. Então se você está fazendo perfeito, irmãos, já está resolvido nesse sentido. Ou terceira, você está sendo edificado. Então quando o diabo coloca tristeza e desânimo na sua vida, que você começa a orar em línguas, a Bíblia diz que você começa a ser edificado. E aquelas coisas erradas e tristes, mentiras do diabo que estava dentro de você, ou estava tentando chegar no seu coração, elas são postas para fora, irmãos. Então os benefícios são os mais diversos da gente orar em línguas. Então nós temos que investir tempo em oração em línguas, porque a oração em línguas nos projetará para níveis maiores, irmãos. Vai nos levar a lugares que a gente nunca antes imaginou. E eu queria convidar vocês a começarem a pôr isso em prática. O apóstolo Paulo, ele disse, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Mas ele disse, mas na igreja eu prefiro falar no meu idioma natural. Meu idioma natural. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus falou, ora, vai ao teu quarto em secreto e ora a teu pai em secreto que ele te recompensará. Querendo dizer que esses momentos são momentos de intimidade de você com Deus. São momentos que tem que ser intensos. Por isso que quando a Bíblia diz orar em todo o tempo, sem cessar, no original, irmãos, isso aí está querendo tratar sobre o aspecto de intensidade. E Ben-Hur, falando sobre isso, em uma das suas ministrações, ele fala que no original, esse sem cessar, representa mais como que uma pessoa que está se afogando e fica estendendo a mão e clamando que alguém socorra ele. Então ele diz que nossas orações devem ser intensas. A gente não deve orar por orar. Me desculpe, não entenda mal, mas muitas vezes a gente não emprega
a devida atenção e a devida intensidade que deve ser empregada nas nossas orações. É aquilo que a gente fala que a oração não passou do teto, muitas vezes. Por quê? Porque não empregamos a devida intensidade. Não damos o devido valor que quando estamos na presença de Deus, nem que seja, irmão, para agradecer por uma alimentação, tem que ser com a intensidade e a gratidão correta no coração. Então temos que estar atentos àquilo que a gente fala, de forma que sempre que você se recorrer a Ele, pensar duas vezes, meu irmão, e dar o devido valor à presença de Deus. Porque sabia que a Bíblia diz que Deus se preocupa com tudo que diz respeito a vocês? Tudo que diz respeito a mim, Deus se preocupa. Em outras palavras, quando alguém pronuncia seu nome, irmão, não sabe, peraí, falou o nome de Edier, falou o nome do pastor Eduardo, falou o nome de Leão, peraí que tem, isso aí é do meu interesse. Então da mesma forma somos nós, irmãos. Devemos ter consciência da presença de Deus e fazer uso disso, irmãos. Para quê? Para que as tribulações que vêm na nossa vida para desanimar, irmãos, elas tenham um peso de glória e não um peso de vergonha. Sabia? Algumas pessoas falam, mas eu sou atribulado em tudo. O apóstolo Paulo, ele diz isso na palavra também. Vamos lá abrir comigo? Deixa eu só encontrar aqui onde é que está a referência. Está lá em 2 Coríntios 4:8. Vamos lá abrir. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 4:8. Aleluia. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos. Uma vez eu escutei isso na escola do Rema, eu acho que foi o professor, pastor André Martins. Ele dizendo que teve um irmão que chegou e disse, pastor, ora para a minha vida para que eu não tenha mais tribulação. Ele disse, irmão, então você está me pedindo para eu orar para você morrer. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, vai se levantar a adversidade. Mas eu quero lhe dizer que, como a Bíblia falou aqui, vamos ler de novo aqui para a gente ver. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Querendo dizer que não é a pressão que deve nos desanimar. Que as pressões da vida não devem nos parar. Ele diz, ficamos perplexos, mas não desesperados, ou seja, sem controle, sem direção. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ou seja, as pessoas podem nos perseguir, mas nós não estamos sós, irmãos, nesse barco. Nós temos Jesus do nosso lado. Abatidos, mas não destruídos. Eu não sei se já chegaram para vocês e disseram, rapaz, o que é aquilo na vida daquele irmão? Porque tanta coisa às vezes acontece e eu só vejo ele cantando, louvando. Por quê? Porque você é renovado, irmão, dia após dia. Dia após dia nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. E isso é necessário, irmãos, porque ele diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quando nos acontecem essas tribulações, também acontece o milagre de Deus. A revelação de quem é Jesus através da nossa vida também é manifestada. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Porque nós temos sempre a esperança que nós vamos vencer em Cristo. E isso faz toda a diferença na vida, porque o mundo não tem essa esperança. O mundo anda perplexo, na verdade perdido, ele não sabe para onde andar. Ele perdeu a visão, ele perdeu a direção, mas nós, quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, é diferente, irmãos. O apóstolo Paulo, você pode dizer, rapaz, mas ele tinha isso, ele sofreu muitas tribulações. Lá em 2 Coríntios também, 11, 24 e 27, eu queria que você abrisse lá também. Eu não estou lendo isso para lhe desanimar, você no final vai ficar animado. Amém? Diz assim, isso era Paulo falando do que aconteceu com ele. Lá em 2 Coríntios 11, 24 e 27. Ele diz, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes, irmãos. E 9 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apredejado.
3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes e fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Amém? Mas ele disse também uma outra coisa, irmãos. Ele disse: eu descobri o segredo de andar feliz em toda e qualquer circunstância. Ou seja, essas adversidades que se apresentavam para ele, não parava ele, nem fazia com que ele se sentisse uma pessoa prejudicada. Não fazia. Porque ele diz, em outro versículo, ele disse: eu descobri o segredo de andar feliz em toda e qualquer circunstância. E olhe que circunstâncias apareceram, irmãos. Então tribulação, irmão, vem para qualquer um. Mas a forma como você passa por elas é que vai definir quem é você. Se você é daquelas pessoas que tem um caráter, tem a duplicidade de hoje estar lá em cima, amanhã estar lá embaixo. Porque Deus, irmãos, a Bíblia fala que Deus é imutável. O caráter de Deus é imutável. E quando isso acontece, irmãos, essas tribulações acontecem, em outras palavras, a gente está sendo provado no fogo. Para quê? Para que a nossa alma seja tratada, irmãos. Para o nosso homem interior ser robustecido. Ele disse: eu descobri que a alegria que Deus traz para mim, ela não está condicionada ao que eu estou vendo aqui não, porque tudo isso aqui é transitório. Isso tudo passa, mas a palavra permanece. Tanto é que Paulo, quando ele terminou a caminhada dele, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Esse guardar a fé não é botar num canto não. Ele, em outras versões, disse: mas eu retive a fé. Em outras palavras, ele está dizendo: eu continuei com a mesma fé. Eu terminei minha carreira, mas eu continuo com a mesma fé. Semelhante a Josué. A Josué e Caleb, que ele disse: faz 40 anos que eu recebi aquela promessa, mas eu me considero ainda, estou com a mesma animação de que quando eu recebi ela há 40 anos. Por quê? Isso é natural, irmãos? Não, isso é sobrenatural. Isso tão somente é sobrenatural. E é isso que eu quero falar para você, que o milagre, o maior milagre não é quando você vê a situação modificada não, irmãos. Mas quando a revelação chega aqui dentro, que você começa a mudar por dentro. Porque primeiro o milagre muda você, para depois mudar a situação. E muitas vezes a gente quer fazer o caminho inverso. A gente quer primeiro ver, como Tomé disse: se eu não tocar nas suas chagas, eu não vou crer que ele está vivo. Mas é diferente, irmãos. Quando eu creio, quando eu entro em oração, a Bíblia diz: se você estiver angustiado acerca de alguma coisa, entra e procura seu Pai em secreto, com oração e súplicas, crendo que você recebeu, e dê graça, porque assim será. Mas o milagre, irmão, naquele momento está acontecendo dentro de você, que você não está mais se movendo. Uma centelha de Deus entrou dentro de você e começou a mudar. Você não está mais condicionado por aquela situação. Você não se entristece mais porque vê ela, porque você já começa a ver outra coisa, outro cenário. E é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Toda vez que nós buscamos a Ele, a orar em espírito e em verdade, irmãos, o Espírito Santo começa tratando com o nosso interior. Por isso que a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Cada vez que você busca o Espírito Santo vai tirando uma camada do homem mortal de dentro de você. E uma camada vai sendo derrubada dos seus olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando o Senhor mandou Ananias ir orar nele, a Bíblia fala que quando ele impôs as mãos sobre Ananias e ministrou o Espírito Santo sobre ele, a Bíblia diz que caíram como que escamas de seus olhos. E ele começou não só a ver com os olhos naturais, como também começou a entender as coisas espirituais. E é assim com nossa vida, irmãos. Quando nós começamos a buscar o Espírito Santo começa a tirar escamas dos nossos olhos. Escamas de quê? Que o pecado colocou, irmãos. Escamas que o mundo coloca nos nossos olhos, que todo mundo tem que ser dessa forma. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tenho que estar buscando no Espírito, para que eu possa estar vivendo no Espírito, irmãos. Porque a Bíblia diz que se eu viver no Espírito, jamais eu vou satisfazer a vontade da carne. E esse é o problema hoje do mundo, porque todo no mundo hoje você tem que ver. Eu estava uma vez tendo uma aula de filosofia, e o professor, ele disse que todas as demais religiões, elas têm um apelo pelo visual, e a única religião que trata pelo que ouve é a judaica cristã, porque a palavra diz: vede Israel como ouvis, ele não está no ver. As outras religiões, tudo eles têm que ter, por isso que existe uma representação física de um ídolo, é um animal, é algo de uma coisa. Não, o que Deus trata conosco é pelo ouvir. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando Deus apareceu a Abraão, quando eu digo apareceu no sentido, ele falou a Abraão, quando Deus falou. Então é isso que a gente deve ser movido por essa voz que fala no nosso interior, não movido pelas coisas que estão acontecendo. E eu quero lhe dizer que se você buscar o Espírito Santo, irmãos, você jamais vai desanimar, você não vai parar, porque nosso Deus, ele não para, irmãos. Deus, ele não para. Se acontecer alguma coisa que você pediu, ele está contigo, ele não desiste. Agora, se você tirar a mão, é você, mas ele não desiste de você. Ele não desistiu da humanidade. Não existe ninguém mais paciente do que Deus, irmãos, que esperou tudo o cumprimento dos tempos, para que o seu filho viesse aqui à terra, irmãos. Então ele não muda, por isso que a Bíblia diz que o caráter dele é imutável. E o que é que quer dizer isso? Para que quer dizer isso? A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus em que aspecto? Em todos os aspectos, e principalmente na imutabilidade. Se a palavra diz que é assim, vai ser, irmãos. Então a gente não precisa arredar, fazer como a expressão nordestina, arredar o pé, porque vai ser do jeito que está escrito. A Bíblia diz que quando Deus lança a sua palavra, vai junto com ela o poder para que ela execute aquilo que ela foi estabelecida. E ela não volta para Deus sem que antes cause o efeito que foi enviado. Então Deus fica velando, irmãos, velando, esperando que o poder execute tudo aquilo para voltar em glória para Ele. Então não desista de nada, não desista, permaneça, persevere, porque a Bíblia diz que o Espírito de fato ele já está preparado, mas a alma precisa ser conquistada. Uma vez um pastor falou que quando Deus fala, o Espírito é conquistado, mas quando eu persevero naquilo que foi dito, a minha alma é conquistada para Deus. E é isso que a gente precisa perseverar, permanecer na palavra, continuar a fazer isso. Nós somos espirituais, irmãos, nós não somos naturais. Apesar de nós sabermos que isso para o mundo é loucura, mas não importa, para nós é poder de Deus, a Bíblia diz. Então eu quero estimular você a continuar perseverando na palavra, porque Deus não desiste de você. Você é quem tem se limitado. Muitos milagres e livramentos acontecem a cada momento, como o pastor Eduardo falou aqui. O pastor Eduardo saiu e se alegrou só com uma parte do milagre, mas tantos outros milagres já tinham acontecido naquele mesmo evento. E não é diferente na sua vida. Existem tantos livramentos, irmãos, que aconteceu na sua vida, que pessoas que estavam passando e viu você naquele momento, diz: rapaz, o cara ia roubar aquilo ali, passou e não fez nada, e você nem sabia, você nem soube, mas outras pessoas sabem que você foi livre, que você foi poupado. Então devemos começar, irmãos, a se apegar com mais convicção, com mais verdades a esse evangelho, irmãos. Eu tenho dito isso porque o Senhor tem tratado isso comigo também, e eu estou compartilhando. Eu não estou dizendo a você que eu já cheguei onde eu queria chegar, como o apóstolo Paulo disse. Eu não estou dizendo que eu já conquistei tudo que Deus tinha para ser conquistado para mim, mas uma coisa eu faço: me esqueço das coisas que para trás ficam, e olho para o alto, irmãos, olho para a frente, onde está o autor da minha fé. Essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa meta, estar buscando a Deus. Eu quero lhe dizer que você não vai se decepcionar, não vai se decepcionar, porque Deus está contigo, irmãos.
Muitas vezes as pessoas têm deixado, desistido, tirado a mão do arado. E Deus não se agrada com isso, irmãos. Lá no Salmo 119 diz, ou o salmista disse: eu odeio a duplicidade. O que é a duplicidade? Muitas vezes a gente não sabe nem o que quer, irmãos. Eu tinha um hábito, irmãos, de sempre estar começando coisas e não terminando. E eu comecei a tratar comigo. Eu só vou pegar coisas agora na minha vida depois que eu concluir as que eu coloquei nas minhas mãos. Porque se você não for fazer assim, irmãos, a gente vai começar as coisas sempre e não vai terminar. E não vai terminar. E começou tudo, mas não terminou nada. Isso não é bom, irmãos. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Então, se você começou a fazer alguma coisa, irmãos, Deus quer que você conclua. Por isso que eu estou dizendo essa palavra hoje, para você perseverar. Existe graça, existe força para você concluir tudo aquilo que você começou na sua vida. Haverá graça. Agora não olhe para o meio. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Se você ficar olhando e diz ainda, por exemplo, rapaz, ainda falta 2 anos para terminar isso. Rapaz, ainda falta 3 meses para terminar isso. Irmão, começa a olhar o fim da coisa consumada. Ou então começa a perceber, é tipo aquela situação que diz, colocaram um copo de água, meio no copo e perguntaram: o que é que você está vendo aí? Um copo meio. Mas em vez de olhar noutra perspectiva, falta só meio copo d'água, meia porção d'água para terminar aquilo ali. E muitas vezes a gente só olha o que falta, não olha o que já foi feito. Comece a se alegrar com o que já foi feito, com a base que Deus já construiu na sua vida, irmãos. Se olhe e se veja como era você há alguns anos atrás e veja como é você hoje. Como você reagia quando as pessoas batiam, de frente com você, lhe enfrentavam com mentiras, como você reagia, como é que você reage hoje? A Bíblia diz que você padece com Cristo para que também você possa ser exaltado com Cristo. Porque quando nós fazemos segundo a palavra, é aí que nós começamos a evidenciar o fruto do Espírito, que é paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Tudo isso precisa ser evidenciado na nossa vida, irmãos. A nossa caminhada com o Espírito Santo, saiba que ela quer, o propósito dela não é só para fazer com que a gente avance e pregue o Evangelho, mas também que a gente possa ser uma pessoa melhor cada dia. Se isso não está acontecendo com a gente, está havendo alguma coisa de errado, irmãos. A Bíblia fala: aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que mentia não mente mais. E se está continuando da mesma forma, tem algo errado, irmãos. Chegou o momento da gente chegar junto e dizer: Senhor, chega aqui nessa terra na minha vida. Porque nossa vida é um universo, irmãos. Existem terras que ainda não foram alcançadas por Deus, mas Deus quer alcançar. Existem desertos que estão escondidos, que Deus quer alcançá-los e transformá-los em verdes pastos. Mas para isso a gente precisa abrir espaço no nosso coração para que Deus possa chegar. E quero lhe dizer que você vai ser uma pessoa mais realizada. Você vai ser completo. Ele disse que eu vim para que tenham alegria, tenham vida, e vida em abundância, irmãos. Abundância é a ausência de necessidade, irmãos. A ausência de necessidade. Não estou dizendo que não tenha sonhos, mas necessidades. Você é uma pessoa realizada. Realizada com o que tem, bem resolvida interiormente. Porque a alegria, irmão, do homem não está nas riquezas. Se você for olhar, as pessoas que têm mais problemas de depressão são as pessoas que são bem financeiramente. Porque existe um vazio, elas se questionam: eu tenho tudo isso e isso aqui não me proporciona o que a mídia disse que ela ia proporcionar. Por quê? Porque só Deus, só Jesus preenche esse vazio, irmãos. Ele é a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas é a única que se encaixa aqui para trazer você a ser resolvido, ser satisfeito com todas as coisas. E essa é a vontade de Deus, irmãos. Porque quando Deus habita através de Jesus Cristo dentro do seu coração, você não é uma pessoa frustrada, mas você é uma pessoa resolvida. E isso não tem preço, irmãos. E isso só é conquistado com Deus.
Por isso a gente deve estar buscando cada dia mais estar próximo dele, irmãos. Orando em línguas. Eu quero estimular você a orar em línguas. E comece a orar em línguas, irmãos, não pensando já em parar. Que esse é o problema. Esse é o problema hoje da nossa geração, querer tudo muito pouco. E a nossa carne, irmãos, ela não vai querer, a não ser que a Bíblia fala que a gente tem que mortificar a nossa carne. E oração demanda tempo, investimento. Oração não é um e-mail, irmãos. Não é uma mensagem de Twitter, de WhatsApp, que é bem pequenininha, não. Oração demanda tempo, de investimento com Deus. A Bíblia diz que a gente não deve nem se apressar para falar quando chegar na presença de Deus, mas sim esperar em Deus. Devemos criar um hábito de começar a orar, irmãos. Aí você vai, pastor, irmão, mas eu não tenho tempo de estar orando muito tempo. Eu lhe pergunto, irmão, qual é a sua necessidade? Quero lhe dizer, não existe outro caminho para intimidade sem ser por comunhão. E comunhão é oração. É você ler e você coloca em prática através da oração. Não existe, sabia que não existe uma bênção só para ouvir da palavra de Deus? Não existe a bênção de Deus só ouvir. O versículo diz, não sejais só ouvintes. A bênção está nas mais praticantes. Ele diz, não vos enganeis. Não sejais só ouvintes, mas praticantes. Ou seja, se eu só faço ouvir, eu posso até estar inchado da palavra, mas eu não tenho praticado. A prática é necessária, irmãos. A prática é a evidência que você de fato crê naquilo que diz como as Escrituras. E eu quero lhe dizer, eu estava percebendo aqui um fato interessante. Nosso irmão Leão e a esposa dele, eles estão aqui há, pode-se dizer, não é tão longo tempo. Tem quanto tempo vocês estão aqui na igreja? 1 ano e pouco. Mas como é interessante a intimidade e a comunhão que ele já tem com a igreja. Por quê? Porque se encontram muitas vezes. E a oração é a mesma coisa. Então tem pessoas que se encontram com Deus uma vez por semana. Só no domingo. E só num horáriozinho que já chega, muitas vezes, eu não estou trazendo condenação, mas eu estou trazendo esclarecimento, irmãos. Porque muitas vezes a gente quer o melhor de Deus, mas a gente dá o pior. Damos qualquer coisa. Tem gente que ainda faz, não, eu vou depois que terminar o louvor. E se esquece, irmãos, que o culto aqui na igreja, o louvor, diz respeito do que você pode estar dando a Deus. Já a palavra é o que Deus pode dar a você. E a gente vem sempre e se coloca diante de Deus com as mãos vazias, porque não tem nada. Nenhum momento de dedicar, de louvar e engrandecer a Deus, não tem. Então a gente tem que começar a entender que nós temos que dar qualidade a Deus. Deus não está só preocupado em quantidade, mas Ele quer qualidade. Eu sei que a Bíblia diz, você deve vir como você está, irmãos. Mas Deus não quer que você permaneça como você veio, não. Então não se engane. Porque de Deus não se zomba. Deus não é menino. Ele não é menino. E eu estou falando isso com muito temor no coração. Entendeu? Quando eu falo isso, volta para mim também. Antes já veio para mim. É tanto que eu estou pensando 3 vezes antes de falar. Mas isso é para trazer condenação? Não, irmãos. Mas é para te projetar para algo maior. Então nós temos que ter em mente que se a gente quer coisa de Deus, irmãos, coisas maiores da parte de Deus, nós também devemos ter uma mudança de atitude. Devemos ter uma mudança de rotina. De rotina de quê? Investir tempo. Investir tempo em orar, começar a orar, até que seja resolvido aqui no nosso espírito, que diga assim, chegar aquela paz e pronto, terminou. Está feito. Está feito. É aí que você, quando começa a entrar na presença de Deus, sem estar preocupado com o relógio, mas estar preocupado com o que você está construindo em Deus, que Ele se achega. Que Ele diz, achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. E a gente começa a orar. E é nesse momento que a gente começa a sair dessa dimensão natural, irmãos.
E a gente começa a entrar numa outra dimensão, onde começa a vir um quebrantamento do Espírito. E quando começa a vir um quebrantamento do Espírito, aí é que aquele versículo se cumpre, que Deus diz que um coração contrito e quebrantado, tu não rejeitarás. Então é um momento que você começou a entrar na zona de Deus, irmãos. Na dimensão de Deus, onde as coisas acontecem, onde não há limitação mais. Você já está na sala, em outras palavras, como diz aquele filme, você está na sala da justiça. Então ali não tem limitações, irmãos. Esse é o lugar onde ninguém lhe influencia mais. Esse é o lugar onde a mentira, ela é dissipada, porque ela é consumida pelo fogo. Onde a vaidade é posta de lado, porque nós vemos que quão grande é Deus e quão pequeno nós somos diante de tais circunstâncias. É nesse lugar que você começa a ser fortalecido e começa a ser renovado, robustecido por dentro. E você não entende, de repente começa a vir um louvor. Oração, irmãos, é como nós estivéssemos, em outras palavras, respirando o sopro de Deus. E quando eu solto em louvor e em adoração, quando eu transpiro. Então, se eu deixo de orar, eu deixo de respirar a vida de Deus. E eu vou me enfraquecendo. É como você deixar de se alimentar e começa a vista ficar turva. E você diz, eu não estou enxergando bem, está escurecendo a vista. Espiritualmente é essa mesma situação, irmãos. Quando a gente começa a deixar de orar. Então nós temos que começar a investir tempo em Deus. E quero lhe dizer que quando você investe tempo em Deus, você não é mais o mesmo e Deus também não é mais o mesmo para você. E não é que Ele nunca quis, Ele mudou no começo. Porque Ele não muda. Mas é você, como eu falei, que muda. Você não vai mais ficar tendo duplicidade. Porque você começa a conhecer Deus. E começa a ser igual a Deus. E começa a ter a alegria de Deus dentro de você. E começa a ser aquilo que Paulo falou. Eu ando feliz em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz, aqueles que andam segundo o seu propósito. É por isso que é nesse momento que você vai começar. Porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, o Espírito nos leva a orar a vontade de Deus para a nossa vida. E não a sua necessidade que você acha que é prioritária. Mas a vontade de Deus para a sua vida. E é aí que as coisas começam a acontecer. As suas necessidades pessoais são consequências, irmãos. Porque Ele diz, por acaso você não sabe que antes de você começar a falar as suas necessidades, eu já sei? E já começa a ser respondido. E você começa, como uma vez ouvi um pregador falar, ele disse, você começa a deixar de ser um pedinte a Deus e passa a ser um parceiro de Deus. Em que sentido? Você começa a sonhar os sonhos de Deus. E não que suas necessidades não sejam supridas, mas elas vão estar sendo sempre supridas. Antes mesmo de você falar, vai começar a acontecer. Então eu queria estimular você a orar em línguas. A entrar no sobrenatural. Nós não somos naturais, irmãos. Nós somos espírito, alma e corpo. Perceba como é estranho quando você vê alguém que já morreu. Você percebe mesmo que aquilo ali era só uma representação física. Ela não era aquilo ali. A vida, a alegria, o vigor, a vivacidade que existia naquela pessoa, você diz, não é ela. É diferente, irmãos. Então nós temos que ter essa consciência que somos espirituais. E que nosso papel é viver em espírito, irmãos. Ele diz que se você viver pelo espírito, jamais você vai satisfazer a vontade da carne. Nós temos que andar em espírito para estar agradando a Deus. A Bíblia fala que o povo de Israel que não entrou na terra prometida, não entrou porque não agradou a Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que pôr a fé em prática. Temos que começar a orar mais, irmãos. Orar mais. É como o Leão falou, tem que orar. Se você não tem... Eu sei que existem limitações, como para mim existem limitações. Eu não posso estar aqui no culto terça-feira. Mas isso também não é impedimento de orar. Oração, irmãos, é como vestibular. Eu não estou dizendo que você está concorrendo com outro irmão.
mas você tem que correr. É a sua necessidade. O diabo, ele não está brincando de ser diabo no mundo. Então você não deve estar brincando de ser crente no mundo também. Você tem que ser crente de verdade. Todos nós, a começar por mim, irmãos, ser crente de verdade, honrar, que as suas tribulações tenham um peso de glória. Quando a pessoa vê a sua vida e dizer assim, mas ela é uma mulher de Deus. Aconteceu, o diabo se levantou contra a vida dela para derrubar ela, mas ela está mais forte. Ela já era alegre, agora é que ela é alegre. Ela é um pipoco. Não toque nela não, quando você toca nela já começa a sair palavra. É como a rocha, tocou na rocha, sai água. Tocou em você, tem que sair fogo, irmãos. Pipocar. E as pessoas têm que logo começar a perceber que você é diferente. Porque quando tocou nesse assunto aí, você começa a falar, e tá. Eu falei, já sei que você é diferente. Você é crente? Sou. Eu notei. Eu ia até lhe perguntar, mas eu me esqueci. Isso deve ser a postura, irmãos. Eu não estou dizendo que você vai estar falando de forma errada, equivocada nos ambientes. Eu sei que tem uns momentos, mas no momento que der para você falar, fale, irmãos. É um momento que dá para falar, toque nesse assunto. Porque ele é a esperança. A Bíblia diz que o universo todo, ele aguarda a revelação dos filhos de Deus, irmãos. Então o local onde você trabalha, aguarda a revelação do poder de Deus. Espera isso. Existe uma expectativa em todo canto de nós cristãos, da revelação de quem nós somos cristãos, do poder de Deus. Isso depende de mim e de você. Quero lhe dizer que você está lá, está onde está para confrontar o mundo, para mostrar para o mundo que a loucura de Deus é a solução para eles. Eles podem não entender, mas nós não fomos chamados a entender. Milagre não se explica, irmãos. Milagre se recebe, se vive. Eu não tenho que estar entendendo como foi que essa luz funcionou. Como foi que, quando eu vi uma vez um testemunho lá no sertão, como foi que a arma não disparou nenhum tiro? Quero saber, irmãos, é Deus. É como um testemunho que eu ouvi falar, não sei se é verdade, diz que tinha no quartel um irmão que era evangélico, aí chegou o superior, disse, você é crente? Ele disse, sou. Então vá ali, sabe dirigir? Ele disse, sei não, mas vá ali, então pega aquele jipe e estaciona ali. E conta o relato que ele chegou, subiu, orou a Deus, Senhor, me ajuda, que eu não seja envergonhado aqui. Quando deu a partida, o carro funcionou e ele estacionou. E todo mundo ficou surpreso, mas ele pensou que era surpresa porque ele tinha dirigido. Mas é porque o carro não tinha motor. Não tinha motor. Então assim, não queira ter resposta para tudo de Deus, irmãos. Eu lhe digo uma coisa, espera no milagre. Não queira entender, porque essas coisas são discernidas espiritualmente e não convém. A Bíblia diz que a gente não convém. Aquilo que não foi revelado, não precisa estar procurando saber a resposta disso não, irmãos. Fica com o que já está revelado. Fica com o que já tem o sim de Deus. Eu já tenho uma promessa de Deus para isso aqui, então começa por essas coisas, irmãos. Vai segundo a medida da sua fé. Que seja feito segundo a medida da sua fé. Porque eu quero lhe dizer que Deus vai lhe alcançar onde você está. É um exemplo da questão do dia de Pentecostes. A Bíblia fala que as pessoas que estavam lá, cada um entendeu no idioma, seu idioma natural. Ele estava falando mistérios, mas estava acontecendo milagre em dois lugares, irmãos. Uns eram que estavam recebendo o batismo no Espírito Santo e os outros que estavam sendo edificados no seu idioma natural, sendo evangelizados. Então Deus, Ele quando trata para todo mundo. Ele quer alcançar todo mundo. A Bíblia diz que Ele dá prova da sua existência a todos, irmãos. O problema é as pessoas que não querem dar ouvido. Não querem receber com mansidão a palavra em voz implantada. Porque a Bíblia diz que quando você recebe com mansidão a palavra implantada em seus corações, ela é poderosa para causar efeito em nós. Mas se a gente recebe de qualquer forma, irmãos, de qualquer forma não funciona. É aquilo que eu estou dizendo. Ela não é qualquer um que está falando. É o Deus Todo-Poderoso. É o autor e consumador da nossa fé. Então a gente tem que entender isso. E eu quero estimular você a orar em línguas, porque eu quero lhe dizer que você vai ter perseverança. Se você não é perseverante, se acha uma pessoa desanimada, eu quero lhe dizer que Deus tem animação para você. Tem ânimo.
Ele diz na sua palavra: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ele tem ânimo para você superar tudo que está acontecendo que você não está gostando. Mas para isso a gente precisa convidá-lo a entrar. Amém? Eu queria chamar o grupo do Ministério Louvor. Aleluia.